Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, paz em nossos corações. Aquela noite parecia muito longa para aquela mãe. Ela guardava aflita a resposta em relação ao destino do filho amado. A madrugada adentrava naquela noite fria, cujo coração daquela mãe ansioso trazia dor, sem perder a esperança e a fé em Deus. Foi quando, a altas horas da noite, acompanhado de uma dama, um jovem bate à porta da modesta casa. Quando aquela mulher veneranda abre a porta, ansiosa para receber a notícia, principalmente favorável ao filho amado, o jovem João Evangelista, acompanhado de Maria de Magdala, olha para Maria e lhe disse: minha mãe, o nosso Jesus fora condenado. Ele se encontra agora no pátio do sumo sacerdote Caifás. E aquela notícia bateu profundamente naquele peito de mãe amorosa e querida, sensível. Ela rodopiou quase a desmaiar-se. Foi quando o jovem João apoiou nos seus braços e disse a ela: o nosso Jesus foi condenado. Aquela mãe, como todas as mães, ao receber uma notícia grave em relação aos seus, ela tomou-se de um manto pesado, porque aquela noite estava muito fria, principalmente aqui na terra. Os corações dos homens não tinham sensibilidade profunda naquela época para aquecer-se com as vibrações augustas do doce Rabi da Galileia. E ela parte em direção ao presídio onde está o filho. Ao chegar naquele reduto de dor, ela olha com profundidade e amor e pede aos guardas permissão para falar com o filho, e fora negada abruptamente. Ela pede Maria de Magdala, que havia conhecido inúmeras personalidades ou personagens do Império Romano, para que ela pudesse interceder-se. E Maria disse para a Mãe Santíssima: mãe, eles não permitem, mãe. Eu já não sou mais aquela mulher que eles gostariam que eu fosse. Ao encontrar com o doce Rabi da Galileia e ao beber a água da vida, eu já não atendo mais à necessidade dos homens cruéis e violentos. Mas mesmo assim Maria relembrou-se de Deus. Ela relembrou-se de Abraão, quando o filho foi pedido ao sacrifício. Ela guardava confiante que a misericórdia divina haveria de libertar o filho, que aquilo era apenas uma experiência para chamar os homens à realidade intrínseca do mundo espiritual. E à medida em que ela via a situação agravar-se, ela lembrou-se de Isabel, a sua prima, quando apoiou
após receber a revelação dos amigos espirituais, que ela havia de dar à luz ao precursor João Batista. Então ela guardava confiante em todas as perspectivas de ver o filho liberto, principalmente um inocente como fora Jesus. Mas à medida em que ela via que ele foi condenado, ela guardou o bom senso de Pôncio Pilatos. Ele há de libertar o meu filho. Foi quando ele escolheu um malfeitor, um delinquente, para escolher, para que o povo pudesse escolher entre Barrabás, que também chamava Jesus, ou o menino Jesus, ou o jovem Jesus de Nazaré. Mas a decepção fora tamanha, a turba sedenta de sacrifício de sangue escolher o malfeitor Barrabás em detrimento da crucificação de Jesus. E aquela mulher nobre falava para si mesmo na oração mais profunda, ela que relembrava que quando Jesus ensinara aos seus discípulos que nas horas graves a força maior é a oração, é a comunhão com Deus que há de sustentar as almas cambalidas, aflitas, e ela seguia aquele cortejo na maior serenidade. E quando chegou ao pé da cruz, ela ainda teve a esperança: o meu filho há de descer, Deus há de tirá-lo da cruz. É essa esperança magnífica das mães, que nas horas mais graves elas ainda acreditam, elas têm a certeza absoluta que o amor atende às necessidades das almas aflitas e consola os corações. Foi quando ela olha e vê o filho naquele estertor da morte, ela lembra daqueles momentos quando ele era criança, a sua mente volta em Belém, na manjedoura, naquele berço improvisado, quando as ovelhas aproximam-se depressa para ver o nascimento do Rei Solar. Ela lembra do primeiro beijo, ela lembra de todos os detalhes, quando Jesus era uma criança miúda, que ele chegava no seu lar com as visitas mais inusitadas, eram malfeitores, eram mulheres do povo, eram lavadeiras, eram transeuntes miseráveis, enfim, os filhos do Calvário. E ele recebia, tratava-os como se fosse um irmão mais íntimo do seu coração. E Maria ficava encantada de ver a docilidade daquela criança para com aqueles que sofriam e que choravam. Ela lembra daquele momento que o anjo aparece para ela e revela-lhe que ela seria a mãe do doce Rabi da Galileia. Ela lembra a premonição no sonho, na mediunidade onírica de José, seu esposo, quando o anjo pede para ela afastar-se e ir para o Egito, porque Herodes ia mandar matar todas as crianças daquela idade, temendo perder o seu reinado. E ela lembra de detalhes. E foi naquele momento mais crucial, quando ela sentiu uma mão, um braço apoiá-la. E ela que estava na companhia das mulheres, Maria, mãe de João, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Maria, mãe de João Marcos, Berenice, todas aquelas mulheres ali com ela, quando aquele braço juvenil, era João, que não temera como os outros discípulos. Ela olha e não vê Pedro, não vê Tiago, não vê Tomé, não vê nenhum daqueles discípulos que abandonaram
por desespero e temendo a morte, o filho querido. Somente um jovem com aproximadamente 17 anos dava-lhe os braços e apoiou o ombro cansado da doce Maria. E no seu ombro foi quando Jesus, no esforço máximo antes da desencarnação, ele olha para ela e disse: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ele quebrava os laços da consanguinidade, embora respeitando os laços da consanguinidade de Maria e José. Ele criava agora a família universal. Ele mostrava uma nova família, onde todos nós somos irmãos, filhos de Deus. E naquela hora, quando Longino, aquele cruel soldado, na sua ignorância, vendo o estertor da morte de Jesus, finca-lhe a lança. Mas Longino tinha um problema visual, e o sangue de Jesus escorre, e uma gotícula cai nos seus olhos, restituindo-lhe as vistas. E também foi naquela hora difícil, quando uma mãe grita: meu filho, onde foi que eu errei? Era a mãe de Dimas. Maria ainda tem força para abraçar e dizer-lhe: aquele que está no meio é meu filho, ele cuidará do teu. Se ele disse que ainda esta noite ambos estariam no reino dos céus, pode confiar, aquele é meu Jesus, é meu filho amado, que não fizera nada para merecer o sacrifício. Ó meu filho, que fizeste a ti. Ó meu filho, porque fizeram isso contigo? E naquele momento da desencarnação, Jesus olha com serenidade para aquela mulher, para aquela turba faminta de ódio, e disse numa prece mais linda: Pai, perdoai-vos, Pai, porque eles não sabem o que faz. E nesta hora Jesus perece no corpo físico, e uma legião de anjos, de espíritos superiores, estão a serviço de Jesus. E era comum naquele tempo que os malfeitores, como Jesus fora classificado, ficasse na cruz, onde os abutres alimentassem do seu corpo, para que servisse de modelo e aviso, para que eles não tentassem contra o Império Romano. E foi nessa hora que José de Arimateia, o príncipe, que conhecia Jesus, que sabia da dignidade daquele mestre, que não era um impostor, que não era um malfeitor, ele era o Messias. E então ele pede a Pilatos que deixasse que ele ficasse com o corpo do menino Jesus, ou do jovem Jesus, doando o seu túmulo, para que Jesus fosse sepultado. E Maria, ainda com o filho no colo, com ternura e com amor, ela faz aquela despedida. Abrindo parênteses, lembrei-me daquela mãe, a mãe de um delinquente social, como fora denominado na cidade do Rio de Janeiro, numa reportagem apresentada, quando o repórter pergunta àquela mãe: há 2 dias que a senhora está ao lado deste delinquente, a senhora não bebeu, não comeu, não foi ao banheiro? Aquela mãe olha com compaixão para o jornalista e diz: ele não é um delinquente, é meu filho amado. O amor de mãe transcende qualquer necessidade. Para a sociedade é um delinquente, é um jovem que não soube entender o amor de mãe, mas para mim é o filho amado. Então quantas mães, e após aquele encontro, a família de Maria convida ela para ir para a sua terra natal, a Bataneia,
onde Maria aqueceu-se e foi com a família. Mas à medida em que ela chegou à cidade, todos os dias ela lembrava de Jesus. A saudade é quando nós vimos as mães que têm os filhos no além-túmulo, a debruçar sobre as suas fotos, sobre os seus pertences, nas recordações mais profundas, derramar as lágrimas de dores e de aflições. E às vezes a gente não entende. E todos os dias, para Maria era o dia de recordar o menino Jesus. Até que um dia o jovem João aparece na cidade e disse: mãe, eu demorei para buscá-la, porque eu não tinha uma choupana para lhe dar. Mas hoje eu fui gratificado. Eu recebi de um homem nobre uma choupana muito pobre. Eu levarei a senhora como Jesus pediu para ser minha mãe. Eu serei teu filho. E nós pregaremos o Evangelho. Vamos distribuir as mensagens para o mundo, como ele disse, para que nós fôssemos de 2 a 2. Então eu e a senhora vamos. É uma casa modesta, é uma choupana simples na cidade de Éfeso, numa colina de frente para o mar. E Maria aqueceu-se de ventura e amor. Viajara com João, o jovem evangelista. Chegando na cidade, eram muitos afazeres, que João continuava a divulgar o evangelho, e ela ficava na modesta casa. E aquela comunidade ribeirinha das adjacências da cidade de Éfeso ficará sabendo que a mãe de Jesus se encontrava ali. E os filhos do Calvário foram para lá. Todos os dias a multidão aflita buscava um consolo. Até que um dia chegou um homem dizendo: Maria, o que eu irei fazer da minha vida? O sofrimento abate sobre mim. Eu perdi as esperanças, não sei o que fazer. Ela olha para aquele pedinte, aquele aflito, e diz: tende bom ânimo, isso também passa. E relembrei-me de Chico Xavier. Eu creio que foi nessa frase, inspirada na fala de Maria, pela sua bendita psicografia missionária, através do Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, quando Maria fala: isso também passa. E Chico usava esse slogan no seu quarto, uma placa sobre a sua cama, dizia: isso também passa. Então aquele homem saiu ali renovado na fé, e todos os dias chegavam, até que um dia chegou um leproso, fugindo das autoridades. Quando ele chega, Maria o acolhe com ternura e amor, como o filho Jesus. Cura aquele leproso, e ele dá-lhe o nome que todos nós conhecemos. Ele ora: tu és a Mãe Santíssima de todos nós. E daquele dia em diante, Maria passou a ser reconhecida como a Mãe Santíssima, a Maria Santíssima, Mãe de todos nós. Mas a saudade não diminuía, a dor não era aplacada, e Maria sentia saudades. Foi quando João, de viagem, de retorno, uma viagem, ele no culto no lar como Maria, ao lado da Mãe Santíssima, ele lembra daquela criança que Jesus acolhera no colo. Ele queria cumprir todas as promessas que Jesus havia colocado para ele. Ele queria atender o amigo querido. E falou para a Mãe Santíssima: mãe, quem será aquela criança? E Maria disse: João, procura essa criança. Se Jesus trouxe essa criança até o colo, penteou-lhe os cabelos com os dedos longos, vai até Cafarnaum e vê se descobre o paradeiro daquela criança. Foi quando João voltou a Cafarnaum, onde ocorrera na praça
aquela cena que as crianças brincavam, e naquela época as crianças não tomavam a Ritalina, as crianças tinham o direito de ser peraltas, as crianças podiam sorrir, podiam brincar, porque os pais sabiam lidar com as peraltices daquela criança. Foi quando João começa a buscar e pesquisar, e ele descobre que era um menino de rua, era um órfão de pai e mãe. Ele encontra aquela criança na praça e vê na acústica da alma, sente na acústica da alma e vê na retina espiritual aquela doce voz dizer: deixai vir minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. E João levou aquela criança para casa, e ela passou a chamar-se Inácio de Antioquia. Era o jovem Inácio, que foi preparado por João, evangelizado por Maria, por Pedro e mais tarde por Paulo, gigante do Evangelho. E quando aquela alma fora presa, levado a Roma para ser repasto para as feras famintas, quando ele chega, ele vê aquela cidade luxuosa, ele começa a sorrir, ele gargalha, ele sorri profundamente, dá gargalhadas, e o soldado irritado o espanca e lhe pergunta: por que você está rindo? Ele olha para o soldado com ternura e amor: eu rio de felicidade, porque se Deus concedeu a vocês essa rica cidade de mármores, vocês que não o conhecem o perseguem, e principalmente a nós os cristãos, o que ele não reserva. Por isso eu rio de contentamento. Mas Inácio de Antioquia, ao ser lançado na arena para ser repasto das feras, os leões não o comeram. E ele, decepcionado, de joelhos, ele olha para o alto e diz: Senhor Jesus, nem para repasto de feras famintas eu sirvo, Senhor. Foi quando o nobre espírito lhe aparece e diz: Inácio, morrer para ti é muito pouco. Tu serás o gigante do Evangelho. A tua missão vai ser mais dolorosa, porque eles acreditarão que você abjurou o nome de Jesus, que você negou Jesus, e os próprios cristãos vão te perseguir. Jesus precisa que você leve a mensagem mais longe. Está reservada para você o maior sacrifício. E João lembrava, junto com Maria, até que um dia João viajou e Maria ficou a sós. A velhice visitava o corpo, a cabeleira esbranquiçava, mas a ternura e o amor eram mais robustos. Foi quando chega um pedinte diferente, que disse: mãe, como ela era chamada? Eu vim lhe fazer companhia. Eu vim estar contigo, mãe. E ela começou a pensar: todos me pedem. Que mendigo especial é esse, com os trajes simples, que veio me doar? Essa voz me lembra alguma coisa. Essa voz me é familiar. E ela voltou no tempo, na cidade de Nazaré, na modesta casa, onde ela criara um filho querido, numa tarde quase noite, quando a noite cobria a terra com o manto estrelado, como se fosse diamantes estelares.
ela lembra que o jovem Jesus convidou a mãe querida, com ternura e amor, para chegar até a janela e disse: olha lá, mãezinha, olha aquela estrela maior, para mim tu és aquela estrela. E Maria olha para Jesus: olha, meu filho, toda a constelação, tu és para mim a constelação. Ah, minha mãe, tu és a estrela guia, tu és a estrela, tu és a relva verdejante, cujo traçado irei passar com esperança e amor. Tu és a mãe de todas as mães, tu és a pessoa mais importante deste mundo, tu és a legítima representação do amor de Deus na terra. Ah, meu filho, disse-lhe Maria, eu tenho muito medo de te perder. Minha mãe, tu não irás me perder, eu estarei sempre contigo, minha mãe. Eu sou como um cometa que passo a clarear. Eu não pertenço a ninguém, eu pertenço a ti, mas pertenço à humanidade. Eu vim cumprir a vontade do meu Pai que estás no céu, que é o nosso Pai. E naquela época, naquele momento, José estava na carpintaria, que era ao lado da casa modesta, no fundo da casa modesta. Ele tocou-se de emoção. Ele aproxima-se de Maria e Jesus, ele fala: eu sou o homem mais feliz da terra. Eu nunca vi tanto amor e respeito de um filho para com a mãe. E Jesus olha para o pai e diz: ó pai, minha mãe é a esperança, tu és a fortaleza. Sem ti eu não teria estado aqui. Sem teu amor, sem teu carinho, eu não estaria aqui. Tu és meu Pai, a fortaleza que me sustentará nas marchas, onde eu levarei a mensagem do amor universal. E José abraça o filho e a mãe, naquele aconchego espiritual. E Maria volta à realidade. E quando, naquele ímpeto de mãe, de mulher sensível, ela queria ajoelhar-se e beijar os pés daquele pedinte, ele não permite, lhe estenda as mãos. Quando ela olha as mãos, as chagas dos cravos, ela olha e fala: és tu, meu filho? Sim, minha mãe, sou eu, o teu filho amado. Eu vim te buscar, mãezinha, porque tu serás a mãe, a rainha santíssima, no reino que meu pai preparou para mim. Naquela hora, Maria olhou para os pés, as chagas se encontravam. Ela abraça o filho, a última chaga da lança de Longino ali se encontrava. Ela abraça o filho, e naquele estertor de amor, de paz, de esperança, o corpo não aguenta, e Maria entra no estado de coma profundo. Quando um dos pedintes apresenta na casa, chama pelo seu nome, mas ela já não respondia, a voz não aceitava, as cordas vocais não correspondiam. Aquele espírito evoluído, aquele espírito puro, ele então chama João e disse: Maria, a minha mãe, a tua mãe, está a desencarnar. E João acolhe Maria,
Mas naquela hora, Maria disse para os anjos, ela viu que Jesus havia partido para preparar-lhe um lugar no reino do amor, como a mãe de todas as mães. E naquela hora, ela sente vontade de passar pelos sítios onde o filho pregou a mensagem da Boa Nova. E ela vai na sua cidade, ela vai em Belém, ela vai no Tiberíades, ela vai em Betsaide, e ela vai onde Jesus havia pregado o amor. Mas naquela hora ela lembra que João havia lhe falado que na arena, nos calabouços imundos e fétidos, frios, inúmeros cristãos aguardavam o testemunho nos festivais de loucura. E ela queria vê-los. Quando ela chega em Roma, ela fizera com Inácio de Antioquia, encantara com aquela cidade opulenta, de riquezas, as liteiras, os escravos, o patriciado. E ela olha, encantada com tanta beleza, e vai para os calabouços imundos. Encontravam-se anciães, jovens, que não temia perder tudo, nem mesmo a vida, por amor à causa do Evangelho. Mulheres com crianças no colo, e que seriam um repasto para as feras, para mostrar a opulência de Nero, o psicopata, aquele espírito que adoecera profundamente. Ele era um precursor de Jesus, ele estava a comando de Jesus, porque Jesus que era o governador da terra, mas ao vestir o corpo, o poder subiu-lhe à cabeça, a alma infantil, que não soubera governar com amor, governara com ódio. Então, Maria queria consolar aquelas almas, queria deixar a esperança e a paz. Quando ela entra numa cela, ela encontra uma jovem esquálida, sofrida e muito triste. Era uma médium em potencial. Maria aproxima-se daquela jovem e fala nos ouvidos espirituais: cante, minha filha, cante em louvor a meu filho, que ele estarás contigo, ele estarás conosco nesse espetáculo patético de dor. E naquela hora, sem saber, aquela jovem foi tomada de intensa energia espiritual e começou a cantar um hino em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. E à medida que ela cantava, todos começaram a cantar. A força de Maria alimentava aquela multidão acabrunhada, aquela multidão triste, desesperada, desvalida, crescera na fé e na esperança. E aquela jovem, com aquela voz doce e suave, cantava em louvor ao reino dos céus, cantava o cântico da esperança, como o poema da Boa Nova, das bem-aventuranças no reino dos céus. E à medida que eles cantavam, a força da fé voltava, e Maria ficara até ali, naquele momento, quando as feras famintas devoravam aquelas vítimas da crueldade daquele homem que não compreendia Jesus. E Maria, num cortejo de anjos, volta para a pátria espiritual, para ser a Mãe Santíssima, a mãe de todos nós. E ela deixara uma filha querida na terra, aquela filha que fora meretriz,
aquela mulher equivocada, depressiva e obsediada por 7 espíritos famintos de sexo desregrado. Foi quando ela, no 3º dia, teve saudade do doce Rabi da Galileia. Fora até o túmulo doado por José de Arimateia, acompanhado de outras mulheres e de alguns discípulos. Quando ela chega, ela vê o túmulo aberto. E ela vê um homem, acredita que fosse o jardineiro, e pergunta-lhe: ó jardineiro, o que fizestes com o corpo do meu doce Rabi? E o jardineiro olha para ela e disse: Miriam, não toque em mim. Rabone, Rabone, Miriam, não toque em mim, que eu ainda não fui ao meu pai. Onde o Senhor estava? Em que campo celeste foste visitar? Ao lado de Deus, na ternura do seu amor imortal? Não, Miriam, eu desci nas profundezas de dor, nas regiões de abissais, para socorrer o amigo que enlouquecera e sofria. Que amigo é este, Rabone, que merece todo o desvelo do teu amor infinito e imortal? Que Rabone é este? Rabone, que amigo é este? Ah, Miriam, é Judas, que sofria numa consciência de dor. Ao colhê-lo nos braços, ele não me reconheceu. Eu estou preparando para que ele retorne em inúmeras reencarnações como cristãos, até a sua última reencarnação aqui na Terra, quando ele veste o corpo feminil na antiga França com o nome de Joana d'Arc, a mãe daquele povo que liberta do jugo da guerra Judas Iscariotes, o irmão querido, e a filha espiritual de Maria, irmã de Jesus, volta feliz, contente a anunciar a boa nova. Quando ela entra na casa dos pescadores, onde os homens estavam com medo, ela grita: o Rabone voltou, Jesus vive. E ali encontrava um homem racional, Tomé. Olha para aquela jovem mulher, com descrença e desprezo, e disse-lhe assim: mas para ti, logo para ti que ele foi aparecer. Se ele retornasse, ele apareceria para sua mãe, para João, o discípulo amado, para Pedro, para qualquer um, menos para ti, mulher. Foi quando Maria adota Miriam de Magdala como filha querida, dizer-lhe: vem, minha filha, eu acredito em ti. Conta-me, o meu Jesus voltou. Porque Maria sabia, ela sonhava com Jesus. Na visão onírica, no mundo espiritual, ele encontrava com a mãe querida. Ele jamais deixaria a mãe abandonada. Eu acredito em ti, narra. E Tomé olhava com racional. E foi quando alguém adentrou com as portas fechadas e disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo vos lá dá. Paz seja convosco. Era Jesus.
Tomé duvida. Ele olha para a chaga de Jesus e Jesus: toque, Tomé, para que possas acreditar. Quando Tomé toca, aquela escama, como ocorrera com Saulo, da dúvida, do medo, até mesmo da vaidade, cai. A energia de Jesus tocaram na entranha espiritual daquela alma. E mais tarde, aquele venerado apóstolo, venerando o apóstolo, vai para a Índia pregar o Evangelho de Jesus, onde morre no testemunho por flechas daqueles índios selvagens, onde ele levou o Evangelho. E Maria, quando ficara sós, Maria de Magdala, ela foi cuidar dos leprosos, como disse Jesus. Vai ser mãe, Maria. Ô Miriam, vai ser mãe dos filhos do Calvário. Senhor, eu sou toda podridão. Eu tenho vento varado, tenho varado. Vai ser mãe dos filhos do Calvário. E quando os leprosos chegam, querendo a notícia de Jesus, Maria vai com eles para o Vale dos Imundos, ou Vale dos Leprosos. E um dia, após tantas pregações falando de Jesus, do seu amor, do seu carinho, ela vai tomar um banho. Quando ela entra, que ela tira a roupa, ela vê aquela rosa, pega um graveto e finca em dolor, sem revolta, sem desespero. Ela agradece a Jesus por experimentar a dor do filho do Calvário. Agora ela é uma leprosa. Agora ela poderia falar de igual para eles, porque ela sentia na pele o que eles sentiam, e passar o tempo, quando o corpo desfalecia. Narram os biógrafos, os historiadores, que foi uma das mulheres mais belas que a terra conheceu naquela época, depois de Maria, mãe de Jesus. Quando a gente vê aquela foto que Chico viu pela ideoplastia de Emmanuel, ele pede para desenhar, é uma beleza incomum que a terra não tem. E então ela sente saudade da sua mãe espiritual, Maria, mãe de Jesus, e parte para Éfeso. Mas o corpo cansado, o corpo sofrido, e Maria ainda não havia passado para o mundo espiritual. Foi quando ela desfalece, estava cega, os cabelos caíram, os dentes caíram, já não havia beleza no corpo, mas na alma. A beleza é imortal, é a beleza que nós deveríamos cultivar. E quando ela é socorrida pelos discípulos, os novos discípulos, trabalhadores da última hora, ela ainda disse: eu quero ver minha mãe, eu quero despedir de Maria, Maria Santíssima, e desencarna nos braços de Maria, nos braços da sua mãe espiritual. E de repente ela se vê num pomar, e uma voz lhe disse: venha, Miriam, você venceu. Era Jesus. E dia 13 de maio comemora-se na terra, no calendário terreno, o Dia das Mães. Mas é tão pouco um dia só. Deveria ser todos os dias o Dia das Mães. E a nossos filhos, o presente que ela mais quer é a nossa felicidade. O presente que ela quer é o nosso amor.
não é a joia cara, um eletrodoméstico, uma viagem, mas ela quer a nossa ternura. Ela quer que estejamos com ela todos os dias de nossa vida. E muitos de nós, mesmo morando tão perto, mesmo com tanta tecnologia, esquecemos de nossas mães, não a visitamos, e quando vamos visitá-la, não desgrudamos do celular, do computador, e deixa a sós. Mãe, doce nome, que só depois que passa para o mundo espiritual é que a gente nota quanta falta faz, quanta saudade no nosso coração. Então Maria Santíssima, mãe de todas as mães, e ela ainda não satisfeita, achando que fizera pouco, ela pede a Jesus para construir o hospital Maria de Nazaré, o Hospital da Esperança, na região mais dolorosa da terra, no Vale dos Suicidas. Ela que cuida dos réprobos, da escória do mundo espiritual, como ele se coloca. E nesses dias, que inúmeros jovens estão suicidando. Já são mais de 30 mil por ano, num só país. No Japão, quantos jovens deixam o corpo por causa do vazio existencial? Estivera eu pouco tempo no feriado que decidia os dias dos trabalhadores, na cidade de Valadares, num encontro de jovens. Falava dos conflitos existenciais a pedido da organização e dos jovens que estavam ali por 2 dias. E naquele instante, quando falava para eles, falei dos ciúmes, da ansiedade, da violência e da crueldade. 4 temas que foram me solicitados. Quando eu perguntava aos jovens o que mais o atordia, ansiedade. Numa dinâmica que eles fizeram uma tirinha, que cada um tirasse, amarrasse no braço. A primeira que acabou foi a ansiedade e o medo. E quando eu conversava com jovens de 13 e 14 anos, um intenso contingente daqueles jovens, uma parcela muito grande, toma remédios psiquiátricos. Alguns já pensaram em suicidar-se, porque sente o vazio, porque às vezes nós pais não percebemos a solidão íntima que estão os nossos filhos, como às vezes nós filhos não percebemos a solidão que estão os nossos pais. E Maria cuida de mãe, pai e filho. Ela é mãe, ela é avó, ela é irmã de todos nós. Então Maria Santíssima, que então nessa noite eu quis fazer-lhe uma homenagem modesta, por faltar a recursos espirituais deste anjo. Um verbo falar do anjo é muito difícil, na condição da evolução espiritual nossa.
Como dizia Francisco Cândido Xavier, se Chico era um cisco, nem cisco eu sou, embora chame Francisco, e sinto muito honrado. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqueles que têm a mãe encarnada, cuide dela, todos os dias. Porque quando ela passar para o mundo espiritual, talvez nós não vamos vê-la, ou demorar a vê-la. Então nós temos que viver agora. Quem tem mãe, quem tem pai, quem tem avós, cuide deles. E nessa noite de gala especial, toda a família Coutinho se encontra aqui conosco. Toda a família Coutinho. Desde o anfitrião até a nossa querida Maria Coutinho, que vieram reverenciar as mães, como ela me disse que vocês preparam sempre uma surpresinha para domingo ou sábado. A irmã Aura, todos eles se encontram aqui de pés para nos agradecer. Que a família, ela une aqui, reúne aqui e une no mundo espiritual. Que a maioria de nós estamos reunidos, mas une no mundo espiritual. Pelos laços da afetividade, pelos laços profundos do amor. E Maria de Magdala ser recebida por Jesus. E Maria, mãe de Jesus, continua a cuidar de nós. E disse o Espírito Humberto de Campos no livro A Boa Nova, reverenciando a Maria, ele disse assim: Maria, tu és a rosa mística de Nazaré. E o Espírito Florence Cook, reverenciando Maria, disse: tu és a rosa de Sharon. Tu és Maria, a mãe de todas as mães, que acolhe nos braços amorosos e fraternais. Lembre de vossas mães, se ela estiver no mundo espiritual. Elas estão rogando a Jesus para todos nós. Como relata um dos companheiros de Chico, que certa feita, Chico estava no grupo da prece, e de repente surgiram duas visitas ilustres: Jesus e Maria, sua mãe. Jesus aproxima-se de Chico. Chico, faça uma prece em homenagem à minha mãe. E Maria olha para Chico: Chico, faz uma prece em homenagem ao meu filho. E Chico olhou para Jesus com um venerando amor e disse: meu irmão, a gente nunca nega o que a mãe pede. Eu vou atender sua mãe em homenagem a ti. E Chico disse que as preces das mães rombam as portas do céu. Que quando nós vamos pedir Jesus, peçamos a Maria para interceder por ele, que ele nunca nega, embora não nos negue. É a forma carinhosa de Chico, que viveu um grande amor
com a sua mãe Maria, João de Deus. Aquela veneranda mulher, que merece ser relembrada, embora não precisando das nossas parcas homenagens, mas ela trouxe para nós Chico Francisco Cândido Xavier, o porta-voz do mundo espiritual, o companheiro que viveu Jesus. Como disse Joana de Ângeles, depois de Francisco de Assis, foi o maior instrumento mediúnico que a Terra já esteve. Recebeu aqui na Terra, que já esteve aqui. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês e parabenizar as mães. Lembrei-me de um poema, quando um espírito apareceu para mim e pediu que eu escrevesse. Embora não sendo poeta nem rimador, tentarei expressar o carinho desta alma. Quando ela disse assim: ó mãe, lembro de ti, naquelas noites frias, quando nos agasalhava, na choupana modesta, com o cobertor que tu cobrias, para que não ficássemos ao relento. Oh, saudade de ti, mãezinha, tu que eras uma lavadeira, que todas as noites nos ensinavam de mãos postas para o céu, agradecer a Deus, nas horas do repasto modesto, na mesa que faltava quase tudo, tu nos ensinavas a orar, em agradecimento ao alimento que tu trazias no trabalho árduo, nas casas ricas. Oh, saudade de ti, mãe, as mães lavadeiras, as mães de todas as mães ricas, as mães pobres, as mães educadoras, aquelas mães que equivocaram nas noites da desilusão e cometeram o adultério, ou abortou o sagrado templo. Nós rogamos para estas mães, que também merecem a nossa comiseração, e nós pedimos a ti, Mãe Santíssima, Ave Maria, que sois cheias de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, que do teu bendito ventre nasceu o menino Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, almas equivocadas e pecadoras, na hora do nosso desenlace. Obrigado, Maria, Mãe de Jesus. Obrigado às Marias que representam todas as mães aqui na terra. Obrigado a todos vocês. Muita paz e um feliz Dia das Mães para todas aquelas que são mães aqui na terra ou no mundo espiritual. Muita paz.